Os filhos de Levi foram Gerson, Coate, Merari. Os filhos de Coate, Amrão, Izar, Hebron, Uziel. Os filhos de Amrão, Arão, Moisés, Miriam. Os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias. Finéias gerou Abissua. Abissua gerou a Buqui. Buqui gerou a Uzi. Uzi gerou a Zeraías. Zeraías gerou a Meraiote. Meraiote gerou a Amarias. Amarias gerou a Aitube. Aitube gerou a Zadok. Zadok gerou a Aimás. Aimás gerou a Azarias. E Azarias gerou a Joanã. Joanã gerou a Azarias. E este é o que exerceu o sacerdócio na casa de Salomão. Tinha edificado em Jerusalém. Azarias gerou a Amarias. Amarias gerou a Aitube. E Aitube gerou a Zadok. Zadok gerou a Salum. Salum gerou a Ilquias. Ilquias gerou a Azarias. Azarias gerou a Seraías. Seraías gerou a Jeozadak. Jeozadak foi levado cativo quando o Senhor levou presos de Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram, pois, Gerson, Coate, Merari. Esses são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. Os filhos de Coate, Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, Mali, Musi. Estas são as famílias dos levitas segundo os seus pais. De Gerson, Libni, seu filho, Jaate, seu filho, Zima, seu filho, Joá, seu filho, Ido, seu filho, Zerá, seu filho, Jatarai, seu filho. Os filhos de Coate foram Aminadab, seu filho Coré, seu filho, Assir, seu filho, Elcana, seu filho, Ebiasaf, seu filho, Asser, seu filho, Tate, seu filho, Uriel, seu filho, Uzias, seu filho, e Saul, seu filho. E os filhos de Elcana, Amassai, Aimote. Quando a Elcana, os filhos de Elcana foram Zofai, seu filho, e o seu filho Naate, seu filho Eliabe, seu filho Jeroão, seu filho Eucana. E os filhos de Samuel, Joel, seu primogênito, e o segundo Abias. Os filhos de Merari, Mali, seu filho Libni, seu filho Simei, seu filho Uzá, seu filho Simeia, seu filho Hagias, seu filho Asaías. Esses são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. E ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram segundo o seu costume no seu ministério. Estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos, dos filhos dos coatitas, Remã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Elcana, filho de Maate, filho de Amassai, filho de Elcana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baaseias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etam, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. E seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etam, filho de Quisi, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Razabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Musi, filho de Merari, filho de Levi. E seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o ministério do tabernáculo na casa de Deus. E Arão, seus filhos, ofereceram sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso por todo o serviço do lugar santíssimo, e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. E estes foram os filhos de Arão, seu filho, Eleazar, filho de Finéias, filho de Abissua, filho de Buqui, filho de Uzi, seu filho Zeraías, seu filho Maraiote,
seu filho Amarias, seu filho Aitube, seu filho Zadok, seu filho Zaimás. E essas foram as suas habitações, segundo os seus acampamentos, nos seus termos, a saber dos filhos de Arão, da família dos coatitas, porque a eles caiu a sorte. Deram-lhes, pois, a Hebrom, na terra de Judá, e os arrabaldes que a rodeiam. Porém, o território da cidade e as suas aldeias deram a Caleb, filho de Jefoné. E os filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebrom e Libna, e os seus arrabaldes, e Jatir e Estemoá, e os seus arrabaldes, e Hilém, os seus arrabaldes, Debir e os seus arrabaldes, Assã, os seus arrabaldes, e Bet-Semes e os seus arrabaldes. E a tribo de Benjamim, Geba e os seus arrabaldes, Alameté, os seus arrabaldes, e Anatote e os seus arrabaldes. Todas as suas cidades, pelas suas famílias, foram 13. Mas os filhos de Coate, que restaram da sua família, tiveram por sorte 10 cidades da meia tribo de Manassés. E os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, tiveram 13 cidades da tribo de Isacar, e da tribo de Asser, e da tribo de Naphtali, e da tribo de Manassés, em Bassã. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, tiveram por sorte 12 cidades, da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon. Assim os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades e aos seus arrabaldes. E deram deles por sorte estas cidades da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, às quais deram seus nomes. E quanto ao mais, das famílias dos filhos de Coate, se lhe deram da tribo de Efraim as cidades dos seus termos, porque lhes deram as cidades de refúgio, Siquém e os seus arrabaldes nas montanhas de Efraim, como também Gesser e os seus arrabaldes, e Jocmeão e os seus arrabaldes, Bet-Horon e os seus arrabaldes, e Aijalon e os seus arrabaldes, Gat-Rimon e os seus arrabaldes, e da meia tribo de Manassés, Aner e os seus arrabaldes, e Bileá e os seus arrabaldes. Estas cidades tiveram os que ficaram da família dos filhos de Coate. Os filhos de Gerson tiveram da família da meia tribo de Manassés, Golã, em Bassã, e os seus arrabaldes, e Astarote e os seus arrabaldes. E da tribo de Isacar, Quedes e os seus arrabaldes, Daberate e os seus arrabaldes, e Ramote e os seus arrabaldes, e Anem e os seus arrabaldes. E da tribo de Asser, Massal e os seus arrabaldes, Abdom e os seus arrabaldes, e Rucoque e os seus arrabaldes, Reobe e os seus arrabaldes. Da tribo de Naphtali, Quedes em Galileia e os seus arrabaldes, Ramon e os seus arrabaldes, e Kiriataim e os seus arrabaldes. Os que ficaram dos filhos de Merari tiveram da tribo de Zebulon, a Rimon e os seus arrabaldes, a Tabor e os seus arrabaldes. E da além do Jordão, na altura de Jericó, ao oriente do Jordão, da tribo de Ruben, a Bezer no deserto e os seus arrabaldes, e a Jaza e os seus arrabaldes, e o Quedemote e os seus arrabaldes, e a Mefate e os seus arrabaldes, e da tribo de Gade, a Ramote, em Gileade e os seus arrabaldes, e a Manaim e os seus arrabaldes, e a Resbom e os seus arrabaldes, e a Jazer e os seus arrabaldes.